João falou na semana passada sobre Pedro. No outro dia, Lucas falou sobre Pedro. O pastor Lucas vai falar em Maringá hoje, lá em Marialva, vai falar sobre Pedro novamente. É muito interessante porque hoje eu vou falar de um ponto negativo de Pedro, né? E é bom que você entenda que é exatamente isso. Aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la. Então você tem nuances na vida de Pedro até chegar ao momento que ele realmente tem o seu crescimento especial, um crescimento tal que ele passa a entender Jesus e o projeto de Jesus para a sua vida como discípulo. Então a gente vai ver um lado negativo dele aqui hoje e aprender com Jesus no que ele faz. O texto é Mateus 16, 13 a 27, que nós vamos ver hoje. E eu começo dizendo que, para você entender, porque a gente não vai lê-lo todo por causa do tempo, mas eu vou sugerir que você leia depois na sua casa Mateus 16, 13 a 27, para você entender melhor. Mas para a gente conhecer um pouco do assunto, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? E eles estão dizendo, e eles tinham ouvido as pessoas dizerem, cada um falava uma coisa sobre Jesus. Mas tudo que eles falavam não era aquilo que realmente era Jesus. Um profeta, mais um outro, e cada coisa que eles diziam. Aí então a pergunta de Jesus, e para vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro é que faz a declaração. Isso aqui é positivo, muito positivo, porque Pedro quem faz a declaração. Tu és o Cristo. E o Cristo significa o ungido de Deus, aquele que é enviado por Deus. Então, a partir daquele momento, quando fica bem definido para os discípulos quem é Jesus, que ele é o Cristo, e ele veio para isso, né? Então, Jesus vai contar algumas coisas, diz que a partir daquele momento, então ele passou a falar várias vezes, ao longo do seu ministério, sobre tudo o que ele teria que enfrentar, por isso o título da nossa mensagem hoje, que é o sofrimento na perspectiva de Jesus, tudo que Jesus teria que enfrentar para cumprir o seu chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Diz assim, Mateus, no versículo 21, diz assim, vamos ler comigo? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Bem, você precisa entender que quando se fala que Jesus é o Cristo, é o libertador, e eles estão entendendo que Jesus veio para ser o rei e resgatar Israel, então, pera lá, eu acho que Jesus está meio deprimido aí agora, Jesus está olhando com a perspectiva errada. Você pode ver que é o mesmo Pedro, que agora parece que ele está cheio de si, né? Ele engoliu um pavão agora. Não, eu falei e Deus disse, Jesus disse, você falou da parte de Deus. Foi Deus que revelou ao seu coração. O que esse Pedro faz então é que ele vai, e depois de ouvir tudo isso que Jesus disse, ele chama a atenção de Jesus, dizendo para ele, olha, Jesus, não faz isso não é assim, não pode ser desse jeito. Na verdade ele diz que repreende Jesus. Olha o versículo 22, e Pedro tomando-o de parte, chamou ele do lado, ô Jesus, vamos ter uma conversa séria aqui. O senhor sabe que Deus acabou de revelar para o meu coração, né, uma coisa muito grande, mais ou menos isso. Então, deixa eu dizer, Senhor, tem compaixão de ti. Não pensa assim não, né? Nenhum mal vai te acontecer. E ele, porém, voltando para Pedro, olha a palavra de Jesus, e que coisa complicada. Ele olha para Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. E é interessante que Pedro negou Jesus 3 vezes. E se você entender as 3 vezes, é porque um testemunho precisava de 2 ou 3 pessoas que pudessem, para ser verdadeiro. Então, poderia ser desculpa, não, eu vi, mas não vi. Não, então, para se confirmar, por 3 vezes ele falhou com Jesus. Mas Jesus não foi tão veemente com Pedro, como ele é nessa questão aqui. Ser traído por Jesus, negar Jesus não foi, parece tão sério quanto o que está acontecendo. E eu quero chamar a sua atenção porque um homem que é bem-aventurado de Deus, que ele diz que é feliz, em poucos minutos se torna alguém que é usado por Deus, em poucos minutos se torna alguém que ouve a Satanás e tenta desviar Jesus do seu caminho, do que Deus havia planejado para a vida dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você pensar aqui.
Preste atenção nisso, fica muito claro que você pode ter um amigo cristão, olha, ele era uma boa pessoa, que pode te dar um bom conselho, que não tenha nada a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Preste atenção nisto. Quantos conselhos bons de boas pessoas que nos pegam. Então não basta ser uma boa pessoa falando, não basta estar falando uma coisa que do ponto de vista humano é muito bom. O que é preciso, você e eu como Jesus aqui, é saber a vontade de Deus e analisar isso que a gente está ouvindo da boa pessoa e do bom conselho humano, como isso combina com a luz da palavra de Deus. Como é que Deus vê isso que você está ouvindo e essa sugestão que está sendo dada? Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus nas situações. A Bíblia está falando para a gente ser sábio, para a gente ser vigilante, porque Satanás vai usar de todas as artimanhas, inclusive disso, de bons conselhos, de boas pessoas, para desviar-nos da vontade de Deus em nossa vida. E se você acha que eu criei isso na minha mente, só com base no que aconteceu com Pedro, Eva passou por isso. Adão foi enganado dessa forma. Satanás, dá para entender que ele sabia que seria possivelmente muito mais difícil se ele fosse diretamente falar com ele. Então ele usa alguém muito próximo, íntimo dele, para baixar a guarda e enganá-lo. E foi o que aconteceu. Satanás procurou usar a mulher de Jó. Se você olhar o contexto, Satanás está dizendo na presença de Deus, tira todas essas coisas dele para ver se ele não blasfema contra ti. Se você ouvir a palavra da mulher de Jó, no momento da crise, ela tinha perdido todos os filhos, eles tinham perdido tudo. Ela estava num momento totalmente abalada, ela deve ter ouvido essa sugestão, e o que ela diz assim, olha, amaldiçoa, era exatamente isso que Satanás estava querendo. E naquele momento ele consegue isto, e ela diz para ele, amaldiçoa seu Deus e desiste de tudo e morre. Essa era a palavra. O caminho de Jesus aqui era um caminho da obediência, caminho do sofrimento. Quando você olha para Filipenses, diz assim que ele se esvaziou de tudo. Ele tinha que se esvaziar de tudo e passar por tudo que o ser humano passa. Esse é o projeto de Deus. E Satanás tenta, através de Pedro, usar uma pessoa, um amigo de Jesus, alguém que agora entre os discípulos parece que é o cara, que sabe, que realmente ouve Deus, que tem percepção de Deus, que tem sensibilidade de Deus, e usa esse para desvirtuar e para tirar Jesus do caminho, desviar Jesus do caminho que Deus tinha para ele. E qual era a compreensão de Pedro e que Satanás tenta usar? Ele usou o que é comum para mim e você. Vamos pensar em algumas coisas. Quem é que gosta de sofrer aqui? Eu não gosto. Se eu puder, não é assim? Quem é que quer sofrer? Se tiver que escolher. Nós lutamos o tempo todo para minimizar a dor e o sofrimento, para a gente encontrar conforto. Uma coisa que tem me chamado a atenção, eu não gostei de ver, sinceramente, né? Eu preciso de farmácia. Eu não estou contra as farmácias, né? Mas as farmácias, se você for pela cidade, elas estão para todos os lados. Todos os lados. Aqui na Avenida São João, fecharam um lugar de brinquedo, eu preferi os brinquedos. Fecharam um lugar de brinquedo muito bonito, botaram uma farmácia muito mais bonita ainda no lugar. Estão lá. E você vai ali nessa avenida só, você vai encontrar, não sei, 6, 7 ou mais, até o final você vai encontrar um monte de farmácia. Está mostrando exatamente o quê? Inclusive a automedicação. Você não pode conversar com qualquer pessoa, ou ele tem uma garrafada para você, né? Ou ele tem um remédio. Não, eu tomei isso aqui melhora. Já não é mais Jesus, já não é mais a nossa fé, nem a nossa dependência, porque nós não queremos sofrer, nós vamos fazer de tudo para nos livrar disto. Então veja, por isso Pedro fala para Jesus, Jesus, tem compaixão de você. Não veja assim. Isso não pode acontecer com você, nós não vamos deixar, a gente vai se unir, nós vamos juntos com você como os discípulos, não vamos deixar você passar por isso. E é assim que Satanás deseja que você e eu encaremos as coisas difíceis que acontecem conosco. Tenha misericórdia de você, tem dó de você. Pense em você primeiro. Cuida da sua vida. Faça de tudo para você se livrar das coisas, situações ou pessoas que compliquem e dificultem você. Pode ser que quem está dificultando você é seu marido, livra dele. É sua esposa, livra dela. Você está entendendo? Nós nunca tivemos tantos divórcios dentro das igrejas como existem hoje em geral. Porque cada um está querendo viver confortável.
Eu não estou falando de traição, não estou falando de abusos emocionais. Contra isso, você vai ter na Bíblia, e vai deixar bem claro que a gente vai fugir disso, mas são as únicas situações. O problema é que eu já não gosto mais, é que já não me faz bem como fazia, então eu não quero mais. Então as pessoas estão fugindo, é assim que é. E Jesus, nos 40 dias e 40 noites de tentação no deserto, se a gente fosse simular uma conversa de Satanás, seria assim: Jesus, veja quanto tempo você está sem comer. Pensa em você, pensa na sua fome, chega de jejum, chega de consagração. Você não precisa sofrer tanto, você tem poder nas suas mãos. Sabe essas pedras aqui? Você pode transformar em pão e acabar com o seu sofrimento agora. Por que você não faz isso? Se você é filho, faz isso. Essa era a questão por trás. Faça isso. Então, a terceira situação, Jesus, você veio para conquistar um reino, estabelecer a sua autoridade aqui. Então, você sabe tudo que você vai passar. Vai ser traído, vai ser negado, vão te abandonar, vai ser maltratado, vai ser julgado indevidamente, você sabe disso. Vai ser erguido numa cruz, cravado com grandes pregos e vai morrer. Por que você tem que passar por tudo isso? Pense em você e pense que eu posso te dar todos os reinos desse mundo. Não somente um reino. Você veio para implantar um reino em Israel. E eu posso te dar todos eles. E você não tem que passar por todas essas coisas que você tem que passar. Eu posso encurtar o seu caminho. Satanás significa adversário. Essa é a palavra para ele. Oponente maligno. Jesus estava dizendo, esse é o comentário da esperança. Jesus estava dizendo, você está no meu caminho. Esse é o oponente, é o adversário. Aquele que criou obstáculos. Ele é adversário de Deus. Então a ideia aqui é, ainda que humanamente tenha boas intenções, aqui, pareça boas intenções humanas, mesmo assim, quem está falando é o inimigo de Deus, é Satanás, e você vai perder por cair na sua lábia. Então, um perigo de nós fazermos o jogo de Satanás. E se Jesus tivesse dó de si mesmo, se Jesus não renunciasse a si mesmo, a sua vontade, porque ele abriu mão de ser Deus, a sua esperança e a minha esperança se perderiam. Você e eu não seríamos alcançados hoje, porque Jesus ia pensar em si mesmo. Minha dor, o meu sofrimento. As situações não são como eu gostaria que fosse. Então o que a gente vê aqui? Satanás pode entrar sorrateiramente nas situações difíceis, presta atenção. Ele vai entrar tão imperceptível nas situações do dia a dia, para tentar usar pessoas da nossa confiança e conselhos humanos bons, para nos afastar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Diz que o inimigo daquilo que é perfeito é sempre aquilo que é bom. Eu achei interessante, diz que quando alguém tem foco na vida, não é foco para diferenciar entre o que é excelente e o que é ruim. É você saber quantas coisas boas você vai dizer não para ficar com as excelentes. E Satanás sabe disso. Nenhuma proposta para te fazer mal. Toda proposta é para você sair bem. O problema é o que está embutido, são as letras pequenas. Então, como é que você e eu podemos fugir disto? A necessidade que nós temos de andar com Jesus, através da sua palavra diariamente, para a gente ficar firme sobre qual é a vontade de Deus. Você pode ver que Jó imediatamente tinha uma resposta. Deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu ver, deixa eu ligar para alguém. Não, ele tinha. Estava ali na ponta da língua, ele era firme. Tão firme que ele diz, eu posso perder tudo, já perdi tudo, não importa. Podem me tirar a vida, mas ele estava firme, ele era convicto no Senhor. Ele tinha uma esperança que nada podia tirar do seu coração. Eu vou vê-lo, se eu morrer, se tirar a última coisa, eu vou vê-lo face a face. Então ele podia resistir, até a sua pessoa mais querida do seu lado, que poderia dar uma força, e naquele momento ela não podia. O próprio Jesus tinha uma resposta para cada situação, tanto na tentação, como ali na tentação, com Pedro, naquela situação. Mas Adão não. Era muito claro, não coma. Não eram 500 regras, 500 leis, era simplesmente, não coma. Ele sabia. Mas a minha mulher comeu, não aconteceu nada, não coma. E quando ele come, você sabe o que aconteceu. Então, o plano de Satanás é que a gente tenha uma compreensão
da vida do ponto de vista humano. A gente está tão encharcado disso que tem tantas pessoas que dizem assim, olha, eu não vou fazer nada, mas como Deus é Pai, um dia Ele tem um lugarzinho, o dia que eu morrer Ele vai ter um lugarzinho para mim. Nós tentamos compreender tudo do ponto de vista humano. Também compreendemos do ponto de vista humano, nossa, fulano, o filho não pode sofrer, ninguém pode passar. Nós já sofremos muito, então nós somos uma geração. E alguém estava dizendo assim, a doença, as famílias estão mais doentes do que as escolas. Não são as escolas, são as famílias. A gente tem que fazer uma releitura do valor da família, é o que nós vamos tentar fazer no nosso encontro aqui. Porque as pessoas estão perdidas. E tenta ver de um ponto de vista humano. Então, do ponto de vista humano é o seguinte, um filho não pode ter um não. Não vamos fazer isso com eles. Então, aí a gente cresce aprendendo isso aí quando Deus diz não. Quando as situações acontecem complicadas demais, nós nos revoltamos contra Deus e a gente entra nessa. De misericórdia de mim, de eu não podia estar passando por isso, essa situação não pode, e aí a gente fica lutando com a situação e não entende, porque nós entendemos tudo do ponto de vista terreno e humano. E Satanás vai reforçar isto. Então, e com essa compreensão, a gente faz tudo para rejeitar o sofrimento e a gente procurar atalhos, a gente procurar caminhos alternativos para nos protegermos. Possivelmente, como eu disse, a farmácia hoje é o caminho mais próximo e alternativo para a gente não orar, não buscar a Deus. Eu sei que a gente precisa. O problema é quando tudo está na farmácia. Tudo está no médico. Né? Então, Deus tem misericórdia de nós e nos ensina. Então, depois de deixar claro para os discípulos que o sofrimento seria o caminho para cumprir o propósito de Deus em sua vida, Jesus passa a ensinar o que nós vamos ver agora. Isso, para mim, aqui é uma visão dos céus do sofrimento. Jesus está dizendo assim, quer ser meu discípulo? Quantos de vocês aqui são discípulos de Jesus? Agora, quando eu fiz a pergunta, estou falando, eu sei que um monte de gente ficou com medo, né? Você fica com medo, o que vem aí, né? Está preocupado? Vamos ver? Eu não gosto de pegadinha, mas eu queria que você pensasse isso. Sou discípulo. Jesus está falando algumas coisas aqui para eles. Olha, se vocês quiserem me seguir, veja o que espera vocês. Veja o que tem pela frente. Primeiro ele diz, exige você fazer uma escolha pessoal. É você dizer, eu quero seguir a Jesus. É meu, eu desejo. Veja o versículo 24, vamos dizer juntos? Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim. Jesus está falando, você está vendo a sua vida, você está vendo as situações, você ouve Jesus como essa palavra, e você que decidiu, ou você decide, eu quero seguir Jesus. Então, uma escolha porque você não é obrigado. Não existe um Jesus pedindo, pelo amor de Deus, me sigam. É algo que você faz. Você vê Jesus, como meu avô, eu não sabia disso dele. Eu soube recentemente que a minha avó orou a vida toda, morreu. E ele era o único da família não convertido, um italianão. E um dia ele está andando pela rua e ele diz assim, eu ouço no meu coração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou assim, eu tinha uma dor no peito, uma angústia tão grande que eu tinha que abrir meu coração aquela hora para Jesus, na rua, sem ninguém conversar, e dizer, eu quero esse Jesus na minha vida. É desse jeito. Não importa, é um convencimento que vem do Espírito Santo. Então, você diz, eu quero, eu desejo ser amigo de Jesus. É pessoal porque ninguém pode fazer por você. Ah, meus pais fizeram, meus pais decidiram quando eu era criança. Não, é minha decisão. Ninguém mais pode fazer, nenhum amigo, a não ser você por Jesus. Aí Jesus vai mais, ser discípulo exige seguir a Jesus. É uma decisão pessoal, é a decisão de seguir. Então, o chamado de Jesus para mim e para você, não é de seguir uma instituição, ou rituais, ou um conjunto de regras, apesar da gente precisar de uma igreja, mas é seguir a Jesus. Olha o versículo, vamos falar junto? Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, siga-me. Quer vir após mim, siga-me. É uma decisão voluntária, ela é pessoal, de andar com Jesus, seguir é andar diariamente com Jesus. É você e eu sermos conscientes da sua presença. É buscar a amizade e direção de Jesus em tudo que nós fazemos. Você está aqui hoje por isso. Né? Cada dia ser consciente de que o propósito de andar com Jesus, porque eu ando com Jesus porque eu quero aprender de Jesus.
Eu quero saber o que Ele planejou para a minha vida, o que Ele tem para mim. Por isso Ele diz, atrela a sua vida à minha vida. Que era a ideia lá da canga, dos animais. Um animal que era treinado, é colocado ao seu lado um aprendiz para puxar um peso, né? Então, esse aprendiz tem seus passos e ele vai tentar andar nos passos e no compasso. Então, Jesus está dizendo, atrela a sua vida minha. E você vai aprender que eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você vai encontrar descanso para a sua alma, mas é andando diariamente. A Bíblia diz assim, que é olhando fixamente para Jesus, que nós, no poder do Espírito Santo, vamos ser transformados na imagem de Jesus, cada vez mais ser parecido com Jesus, até o ponto que quando Jesus vai voltar, nós vamos ser totalmente o que Ele é. Agora nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos atrelar a nossa vida a Jesus. Só que, irmãos, muito mais do que a gente andar com Jesus diariamente, quando Ele diz, você precisa me seguir, qual é o caminho de Jesus que Ele está dizendo? Caminho da cruz. Caminho da negação e de carregar a sua cruz. A gente pensa, qual é o caminho de Jesus? É o caminho da vitória. Mas é o caminho da cruz, da negação, que é o próximo. Você quer ser meu discípulo? Ele diz, exige negar-se a si mesmo. E aí que é onde a gente entra para entender um pouco mais sobre o sofrimento. O comentário Esperança diz assim, que negar-se a si mesmo significa caçar o direito de existir do eu. Esse eu melindroso, autoritário, teimoso, significa cortar e negar a esse eu tudo que não combina com as exigências de Jesus. E a gente sempre pensa, o que é isso, né, espiritual? Veja o versículo 24, vamos ler juntos o que ele está dizendo? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Pedro, para mim, na negação de Jesus, ele é um exemplo, né? Falando em negação, ele é um exemplo negativo disso. Pedro amou mais a sua reputação. Ele amou a sua vida. Ele tinha medo de morrer. Jesus ia morrer. Então, por 3 vezes, no momento mais difícil de Jesus, ele pensou em si. E ele negou a Jesus. E apesar dele ter andado com Jesus, por 3 anos, ele ainda não tinha, 3 anos e meio, ele ainda não tinha aprendido. Ele estava com pena, com misericórdia de si mesmo. E nessa situação, ele representa cada um de nós hoje, que estamos preocupados com os nossos desejos, que buscamos a nossa própria vontade. Por isso eu citei o casamento, talvez uma das coisas mais graves, né? Que nós buscamos atender a nossa natureza terrena. A gente pensa que quando fala de pecado, a gente está falando só daquilo que é em relação a Deus, e ele está falando aqui no nível horizontal, as coisas que nós fazemos. Quando você olha para Moisés, a gente entende um pouco mais o que ele já é um exemplo positivo, porque Hebreus 11, 24 a 26, eu quero que você leia comigo e preste atenção nisso. Diz assim, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A decisão que ele tomou. E vai ser duro, porque se eu não sou príncipe, então eu sou escravo. E ele se recusou a ser esse príncipe. E o versículo 25, o que ele preferiu? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele falou, eu prefiro isso, vou ser maltratado, vou ser escravo como eles, do que aproveitar disso que eu posso ter aqui no palácio. E o versículo 26, continue, por amor de Cristo, ele considerou a desonra riqueza maior. Veja só, a desonra que ele teria que passar, ele diz assim, a riqueza de Cristo é maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Então, quando Jesus está dizendo de negar-se a si mesmo, é uma vida de renúncia, de autonegação, de mortificação, de desprezo das coisas do mundo. E em Gálatas 2:20, só acompanha e diz assim, Paulo estava dizendo, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele dizia, a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está dizendo assim, essa vida não é mais minha, não é mais sua. Por isso que a gente não dá um passo na nossa vida sem olhar para Jesus, mesmo que sejam bons conselhos, boas coisas, a gente vai sair bem nessa situação. Uma pergunta que a gente tem que fazer como discípulo de Jesus
E não é se as coisas vão bem, em geral. A pergunta sempre é o seguinte: o quanto isso que você está fazendo, que você chama de bom, te aproxima mais de Deus, te faz mais obediente, mais dependente dEle. Eu estava andando no meu carro, estava vendo, eu tive que abastecer, eu uso um outro tipo de gasolina, aí você abastece e tal, sobe lá o sinal. Né? Aquele sinal está mostrando, você está com tantos litros, você pode andar por tantos quilômetros. Mas é assim com a água, é assim com o óleo, o power, né? O poder que você tem de vida. É assim com os joguinhos que você faz, quantas vidas você tem. Mas é assim que nós fazemos com o sono. A gente dorme e descansa para subir o nosso limite de força. A gente se alimenta para subir a nossa capacidade para enfrentar as coisas. Mas como é que a gente faz para medir a nossa espiritualidade? O que eu e você usamos para medir? Então, a maneira da gente medir é o quanto nós negamos a nós mesmos. Não é o quanto nós conseguimos para nós mesmos. Isso me faz mais dependente de Jesus. Isso me faz mais próximo dele. Eu o amo mais. Então, se eu o amo mais, então isso que eu estou fazendo é bom. Se não, é um tropeço. Satanás está te dando um presente para enrolar você. Ser discípulo de Jesus e seguir Jesus é seguir na abnegação. E é seguir Jesus nisso que ele diz aqui. O que diz? Ser discípulo exige. Era costume, o comentário diz que, Esperança também diz que era costume entre os romanos, que o condenado à morte ele tinha que carregar pessoalmente o meio da execução até o lugar que ele ia ser do suplício. Então, ele vai morrer de cruz? Então, dá essa cruz para ele. Ele vai pôr nas suas costas, ele vai caminhar com ela nas suas costas, até chegar ao destino, o lugar onde ele será crucificado. Era assim. E o que Jesus está dizendo para mim e você nesse versículo? Vamos ler juntos? Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz. Então, tomar é ter uma decisão firme e decidida de colocar sobre os seus ombros. E qual que é o meio de execução aqui? O meio de execução essa cruz é o meio de execução do nosso egoísmo. É disso que Jesus está falando. Eu estou colocando essa cruz e Jesus está mexendo no meu egoísmo. Vamos pensar em algumas coisas. Deus pode colocar muitas coisas na sua vida que serão cruz para que o seu egoísmo possa morrer. Eita! Todo bem vem de Deus. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Está vendo a diferença? O povo de Israel foi colocado no Egito para ser provado, para mexer com o egoísmo, e tirar esse egoísmo do seu coração. Então deixa eu dizer assim, Deus não tenta, mas Ele vai criar situações para nos provar, para que a gente possa chegar no destino e ser tudo quanto que Ele é. Daqui a pouco eu vou ler isso no texto para te provar. Então Ele pode usar parentes, vizinhos ou colegas complicados na sua vida, é a sua cruz. Preste atenção nisto. Ele pode colocar trabalhos com dificuldades, você enfrenta dificuldades no seu trabalho. Ele pode permitir também necessidades físicas que incomodem diariamente na sua vida. Paulo disse isto. Eu já orei 3 vezes a Deus e Ele não tirou de mim. E então eu estou aprendendo que a graça de Deus, daí sai essa verdade para o seu coração, meu coração. A graça de Deus é suficiente. Eu não preciso que Ele mude isso na minha vida. Ele pode dar a você superiores que são injustos com você. Ele pode dar subordinados rebeldes a você. Problemas de saúde, problemas familiares, dificuldades conjugais, uma esposa crente com um marido não crente. Aí você fala, como assim? Vai abrir a Bíblia e vai ouvir Paulo dizendo assim, se o seu dom, ele fala dom, é conviver ao lado de uma pessoa não crente, aceite isso e viva e seja uma testemunha ou um testemunho de Jesus nesse lugar. Ele chama de dom de Deus. Dom de Deus, sofrer com um marido ou uma esposa não crente, que diz assim, não vou largar de você, mas não vou apoiar nada que você vai fazer na igreja. Ok.
Mas eu posso? Pode. Outro dia, não, hoje você não vai, você vai ficar aqui. Se é assim, ok, nós vamos ficar. Porque diz que ela ganha, se for o caso da mulher, ganha pelo silêncio, pela vida transformada. Muito diferente do que nós planejamos para a vida. Cada um de nós temos a nossa cruz para carregar diariamente. Eu sentei com meu filho, rapidamente, eu vou conversar depois mais isso, depois dessa mensagem. Mas eu estava citando umas várias coisas assim, pus na minha mão, encheu a mão, falei assim, ó, isso está ao contrário do que eu planejei, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isto. Essas coisas tiradas. Como isso me angustia. E aí, sabe, Satanás diz, você viu? Coitado de você, rapaz. Você está aí querendo servir o Senhor, dar o seu melhor, mas olha aí, ó, olha o que está acontecendo. É assim. Você entende? Aí você pode cair nessa. E dali a pouco eu estou aqui esperando, né, que as coisas mudem, que sejam diferentes. E quando eu vejo assim, nosso entorno fica dessa forma, porque Deus nos ama. Ouviu isto? O nosso deserto é porque Deus te ama. E não vai faltar, deixa eu escrever isso para você. Se alguém quer seguir a Jesus, siga na negação, siga na cruz que tem que carregar todos os dias. A sua cruz não será maior. Você pode olhar para as outras cruzes e achar que se eu pudesse trocar aquela cruz. A gente fala isso até reunir as pessoas e cada um começar a contar a sua história. Aí você fala, não, meu problema é pequeno. Nossa, nem vou nem falar. Não é assim? E você acha que o seu é o pior de todos. É assim com a vida. Cada um tem a sua cruz. E Jesus está dizendo que terá. Leia esse texto comigo para você entender isso aqui. Olha só. É palavra de Deus. Dizendo assim, vamos juntos? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Onde ele sofreu? No corpo. E diz mais, pois aquele que sofreu em seu corpo, sabe por que a sua cruz? Sabe por que a negação e a cruz? Para nós todos os dias? Porque Deus quer romper. É o único meio, esse é o instrumento de Deus para romper com o nosso egoísmo, com as coisas que não combinam com a santidade de Deus na nossa vida. E ninguém está livre disso até o dia que Jesus voltar. O dia que ele voltar, você estará perfeito, mas enquanto ele voltar, não somos perfeitos. E nós vamos passar por todo tipo de situação. Veja só o versículo 2, vamos falar juntos? Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Deus permite essas coisas para mexer no nosso coração. Quando ele disse assim, eu levei você no Egito e te fazei passar fome, te deixei passar necessidade para saber o que estava no coração. Mas a gente pode fazer uma pequena mudança, Deus sabe, para te fazer entender o que estava no seu coração. Se você ia me querer, ou se você ia me rejeitar. Se você ia me desejar, ou se você ia ter outros desejos. Se eu seria o seu Senhor, ou se você teria outras coisas que seriam o seu Senhor. Se eu seria o seu Deus, ou se você teria outros deuses nesse lugar. Foi por isso que eu te provei. As provações na nossa vida. Então, essa é a perspectiva de Jesus no sofrimento. Qual é a perspectiva? Que ao invés de você olhar para situações difíceis na sua vida e sentir pena de você, e nós vemos assim, nós temos que ver que o Espírito Santo está ensinando. Eu quero romper com o egoísmo na sua vida. Eu quero trabalhar o seu coração. Eu quero fazer você mais parecido com Jesus. Por isso eu permito essas situações. Por isso eu faço isso. Deus fará coisas, e está fazendo, para provar você. Porque o desejo não é fazer você cair. Satanás tem o objetivo de ser um empecilho. E as provações de Deus são para aprovar você. Ouviu isto? Provas para aprovação. Para aprovar você. E você ser cada vez mais aquilo que Ele deseja para a sua vida. Então, que Deus nos envie situações para nos ensinar e não vivermos para satisfazer os nossos desejos, mas nos entregarmos à sua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? E Ele quer que você experimente isso. Claro que se você é como eu vou fazer de tudo
para fugir das situações difíceis. Certo? Eu também. Não pensa. Então não pense que eu estou falando aqui, falar, então o senhor adora. Não, não adoro. O senhor adora deserto, o senhor passa fome, nem um pouquinho. Se dependesse de mim, da minha natureza, eu fugiria disso. Mas quando diz que a nossa esperança está no Senhor, e esse pouco de tempo que passamos isso é porque há algo que nos aguarda, novo céu, nova terra, como o povo de Israel estava indo. Então aí vale a pena passar por tudo que nós passamos. Então nós precisamos aceitar esse instrumento de Deus na nossa vida. Será que dá para dizer amém a isso? Eu acho difícil, por isso que eu até perguntei. Amém? É eu dizer assim, Senhor, entendo então que eu tenho que negar a mim mesmo. Que lá na minha família, lá no meu trabalho, lá nos meus negócios, não é a minha vontade que tem que sobressair, é a tua. E possivelmente algumas vezes a vontade de Deus, e na maioria das vezes, vão ser difíceis para você e para mim, porque o propósito dele é eterno. Mas a obediência, como Jesus, ele foi obediente até o fim. E você sabe a dor. Jesus chega lá no Getsemane de Pai, se possível, passa. Ele soa gotas de sangue, a sua dor é muito grande, Pai, eu não quero passar por isso. Mas depois de orar e ter o consolo de Deus, a próxima oração é, seja feita a tua vontade, não a minha. Não é mais, tira de mim. Pai, faz a tua vontade em mim, ajuda a entender essa vontade e obedecer a sua vontade. Qual é a sua cruz? Quais são as suas cruzes, talvez? Quantas coisas estão nessa cruz? A cruz é única, mas quantas coisas estão colocadas nessa cruz que se tornam um peso para você no seu dia a dia? Jesus está dizendo, essa é a minha cruz para você. Amém? E misericórdia, né? Porque eu amo você. Porque eu quero que você tenha a santidade do meu filho, a minha santidade. Então, quando a gente vê pessoas sofrendo, não vamos fazer igual ao Jó, os amigos de Jó. Todos eles o acusaram, dizendo, você está assim porque você pecou. E nós vamos ver a pessoa que está passando, talvez, por uma situação tão grande, tão complicada. Dizer assim, Deus ama. Eu falei para você, Deus não desistiu de você, porque Ele corrige todo filho que ama. Então, eu vou orar para que você vença essa situação, porque Jesus tem vitória para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, eu vou pedir para o louvor vir. O João, na pregação de domingo, falou, eu não sei se Jesus fez intencionalmente, e eu vou dizer aqui dos bastidores, quando ele diz assim, vão na frente. Eu creio nisso, João. Que Jesus falou assim, vão na frente, e ele planejou a tempestade. Jesus planejou a tempestade. Só que deixa eu dizer como é que Jesus planejou a tempestade. Nós ensinamos nossas netinhas a andar de bicicleta. E foi assim comigo. Como é que a gente faz? A gente empurra um pouquinho, solta um pouquinho e pega de novo. Não é assim que a gente faz? Não é isso? Até que ela aprenda a ter equilíbrio. É isso que Jesus faz com as situações da nossa vida. Ele pôs uma tempestade, mas ele estava lá na tempestade. Eles não iam naufragar na tempestade. Mais do que ser livres na tempestade, tem uma outra libertação muito mais profunda que eles precisavam. Pedro precisava aprender a crer em Jesus, a confiar em Jesus. Era isso que ele desejava.